Mais uma vez o nosso cordial boa noite a todos vocês. Boa noite. Quero dizer, tudo bem? Joia. Estarmos juntos. Boa noite a vocês, uma alegria, um prazer imenso. Nós até estava falando com o... Eu brinco, né? Eu chamei de italiano, né? O pastor Rubens, né? Eu estava conversando aqui com o italiano, brincando com ele. Falei, rapaz, dá para acreditar que 2 noites nós passamos frio nesse lugar, né? Passamos frio aqui, hoje tranquilo, calor, né? Mas é assim mesmo. A vida é assim, frio, calor, chuva e sol, né? Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos onde as coisas dão certo, momentos onde as coisas não dão tão certo assim. E assim a gente vai levando assim a vida. Quero desde já agradecer a companhia de todos vocês aqui durante essa semana. Foi realmente uma bênção, para mim uma novidade, né? Aprendendo mais uma maneira de evangelizar. A gente que durante anos já está nessa caminhada, então tudo é aprendizado. E nessa noite, de uma maneira muito especial, eu gostaria de falar com você a respeito disso que a gente falar, dessa questão da vida nos momentos de sol, nos momentos de chuva, nos momentos de luz, nos momentos de noite, nos momentos de frio, nos momentos de calor. Sabe que Jesus, como o mestre do mestre e o nosso maior mestre, ele passou por todas as dores que nós passamos. É por isso que ele nos entende. Nós nunca vamos entender as dores que a gente não viveu. A gente só entende as dores que a gente já viveu. É por isso que a palavra do Senhor no livro de Isaías fala que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, ele conhece a dor da injustiça que muitas vezes a gente passa. Ele conhece a dor, muitas vezes, da rejeição que muitas vezes a gente vive, a dor da traição, a frustração. Ele conhece o fracasso. Jesus viveu todas essas emoções. E a pergunta que eu faço antes de a gente entrar na palavra do Senhor é: como que nós devemos e podemos aprender com Jesus a enfrentar esses altos e baixos da vida? Essa roda gigante que é a vida, essa montanha russa que é a vida. Como que Jesus enfrentou isso? E como que nós devemos enfrentar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mas eu também quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa buscar o auxílio dos altos céus. Assim como você está, feche seus olhos. Pai, obrigado porque durante toda essa semana o Senhor esteve aqui conosco, decisões foram tomadas todas as noites, pessoas aqui buscando uma vida mais feliz, mais completa, uma vida mais gostosa de ser vivida ao lado do Senhor. É muito bom isso. Hoje ainda alguns estarão entregando a vida ao Senhor amanhã e durante toda esse mês de maneira especial. E nessa hora nós vamos abrir a Tua Palavra. E ao abrirmos a Tua Palavra, queremos que o Senhor abra o nosso coração, para que a palavra meditada nesta noite possa ser também a palavra vivida por cada um de nós a cada dia. Nos batize com o Espírito Santo nessa hora e nos ajude, nos auxiliando a viver como o Senhor vivia, por Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você que trouxe aí a sua Bíblia, a que abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 14. E nós vamos ver aqui um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia, porque foi um dos momentos mais dramáticos na vida de Jesus. Como que Jesus enfrentou a cruz, enfrentou a frustração da cruz, o medo da cruz, a angústia da cruz. Como que Jesus ele enfrentou isso e como que nós também devemos enfrentar as nossas lutas e dores. E a palavra do Senhor, no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante, acompanhe na sua Bíblia, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar.
e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes, não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Vamos parar por aqui e vamos tirar aqui lições importantes desse texto de maior agonia na vida de Jesus e como Jesus venceu, ou melhor, como ele enfrentou essa agonia. E nós vemos aqui no versículo 32, Jesus, ele indo a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é uma palavra hebraica que quer dizer lugar de prensa. Olha que sugestivo. Jesus diante da cruz, suando gotas de sangue pelo medo, pela angústia, pelo desconhecido negativo que viria até ele. Ele suando. Ele vai a um lugar, por nome Getsêmani, lugar de prensa. O que acontecia no Getsêmani? Os agricultores levavam ali as azeitonas, elas eram prensadas, e ao serem prensadas, elas soltavam aquilo que elas tinham de maior valor, que era o seu óleo. E é nesse lugar que Jesus ele vai orar. E olha que coisa interessante. A palavra do Senhor diz que nesse momento de angústia, antes da cruz, ele vai para esse lugar e ali ele olha para os discípulos e diz: eu vou orar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, ao vivo, você que está nas nossas mídias sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus foi orar no pior momento da vida dele? Porque Jesus sabia uma coisa que nós temos que saber: a menor distância entre o céu e a terra é a distância de uma oração. É por isso que ele foi orar. Meu irmão, minha irmã, está com agonia no coração? Ore ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, está passando por algum medo? Ore ao Senhor. Está passando você por alguma injustiça? Ore ao Senhor. Foi você rejeitado? Ore ao Senhor. Está com o coração amargurado pelos problemas, pelas perdas, pela frustração da vida? Ore ao Senhor. Está você feliz? Está você grato? Está você contente? Ore ao Senhor. Por que orar? Porque a menor distância entre o céu e a terra é a distância de uma oração. E quando a oração não muda a situação, ela muda aquele que ora. Mas quando a gente ora, acontecem coisas que não aconteceriam se nós não orássemos. Vou repetir isso para você. Quando se ora, acontecem coisas que não aconteceriam se nós não orássemos. Por isso, ore sempre. Ore sempre, quando está feliz, quando está angustiado, quando a vida está dando certo, quando a vida não está dando muito certo, quando está contente, quando está descontente. Ore ao Senhor. Ore e ore sempre. Porque a oração transforma, se não a situação, transforma a nossa vida e a nossa maneira de enfrentar a situação. E mesmo assim, e ainda assim, a oração é a distância mais perto entre o céu e a terra. É por isso que Jesus, num momento decisivo como esse, ele foi orar. E olha que coisa interessante. A palavra do Senhor diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e ele começa a sentir-se tomado de pavor e angústia. Olha que coisa. Jesus sentindo esses sentimentos que muitas vezes nós sentimos. Pavor, angústia, medo, desconhecido, incerteza. Se tem uma coisa que essa pandemia
nos deixou de herança, e uma herança maldita é a tal da incerteza. As pessoas não têm certeza de nada. Pelo contrário, a incerteza, ela reina no coração humano. E como é ruim viver incertezas. E se tem uma coisa que essa pandemia nos deixou de maneira muito clara, é que tudo realmente é incerto. A vida é uma incerteza. E Jesus, nesse momento de incerteza, de angústia, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, sentindo-se apavorado, angustiado, porque ele sentia a necessidade do apreço humano, do carinho humano e do cuidado humano. Você vê que ele foi orar, mas ele não quis ir sozinho. Ele levou ali 3 discípulos. Como é importante a gente dividir muitas vezes as nossas dores com as pessoas que a gente ama. Esses dias um filho meu me mandou um vídeo interessante. Um cachorrinho foi atropelado por uma moto e ficou gritando na beira do asfalto. Outros cachorros vieram. E por incrível que pareça, quando eu olhei aquilo, eu fiquei até emocionado. Os outros cachorros começaram a lamber a ferida daquele cachorrinho que havia sido atropelado. E segundo a segundo, momento a momento, minuto a minuto, aquele cachorrinho foi se acalmando. Mas por quê? Porque os colegas, os amigos, estavam lambendo as feridas juntos. Como é importante ter pessoas que a gente ama ao lado nos momentos de dificuldade. E é por isso que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. E o texto continua dizendo, e Jesus diz, isso são palavras de Jesus: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Qual é a doença hoje que a gente fala assim, é a doença que gera tristeza de morte? Qual é a doença? É a tal da depressão. E quem sabe alguém pode estar olhando para mim, nossa, pastor, mas Jesus viveu a depressão. Viveu. Jesus viveu a depressão. E por que eu digo isso de maneira muito clara e sem medo de errar? Porque muitas vezes algumas pessoas, coitadas, desavisadas, dizem, depressão é doença de ímpio. Depressão é doença de quem não confia em Deus. Não, senhor, não, senhora. Não, senhor, não, senhora. Homens e mulheres da Bíblia passaram por terríveis depressões. Inclusive existe um livro na Bíblia que o nome é até depressão. Não é assim depressão literalmente, mas o nome é lamentação. O que é a lamentação de Jeremias, senão a sua depressão? Homens e mulheres da Bíblia passaram por grandes depressões. Poderia falar em números aqui. Jó é um. Jó passou por uma depressão tão grande que em um determinado momento ele olha e diz, queria que o ventre da minha mãe fosse a minha sepultura. O ventre da minha mãe devia ser a minha sepultura. Eu devia ter falecido ali dentro. Um homem de Deus. Deus mudou a história dele. Capítulo 42 diz, e Deus mudou a história de Jó, enquanto ele chorava pelos seus amigos. Mas passou por uma depressão incrível. Jonas era iracundo, deprimido, de primeira linha. Um homem de Deus. Mas também passou por isso. O próprio Jeremias, como nós falamos. E a lista não termina aí. Elias venceu os profetas de Baal. Jezabel fez uma ameaça a ele. A palavra do Senhor diz que ele correu para o deserto. No deserto entrou numa caverna. E na caverna ele pediu a morte. Elias pediu a morte dentro de uma caverna. O homem enfrentou 400 e tantos profetas. E fugiu da ameaça de uma mulher. Uma lição para todos nós, meninos, cuidado, elas são perigosas. Elias enfrentou 400 marmanjos, mas fugiu de uma mulher. Elas são perigosas. Entra numa caverna e ali ele pede a morte. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que enquanto Elias pedia a morte, Deus lhe entregava a vida. Porque Elias não passou pela morte. Deus, ele é maravilhoso. E eu poderia falar de tantos e tantos outros.
Os próprios discípulos, daqui a pouco nós vamos ver essa expressão, os olhos estavam pesados. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que os olhos deles estavam pesados. Jesus estava passando por uma agonia tão grande, uma angústia tão grande, que ele mesmo diz, ele se adianta um pouco e caído em terra, ele diz: Pai, se possível, me livre desse momento. Eu não quero passar por esse cálice. Ele ainda diz mais, ele diz Abba. Abba é uma expressão hebraica, quer dizer papai, papaizinho, pai querido. Ou seja, se possível, me livre desse momento. Eu não quero passar por isso. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa noite que está passando por algum momento muito difícil na vida. Você está aqui bonitinho, bonitinha, ou quem sabe você está na tua casa também, bonitinho, bonitinha, mas ninguém sabe a luta que você está passando. Quem sabe você está olhando para mim dizendo: o senhor está falando aí, mas não sabe o deserto que eu estou. Eu digo para você, talvez realmente eu não conheça o teu deserto. Eu conheço o meu deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido e minha querida. Deus só leva para o deserto quem Ele quer exaltar na montanha. Tenha paciência. O deserto existe, existe. Mas o deserto, ele vai passar. Porque Deus só leva para o deserto quem Ele quer exaltar na montanha. No caminho para o céu, algumas vezes, quem sabe, a gente vai ter que cruzar alguns desertos. Não é fácil. José passou por um deserto terrível. Passou por tudo que é tipo de dor, traído pelos irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar e pelo próprio Potifar, cadeia, pagando por aquilo que não fez. Mas Deus, em Deus nada passa impune. Em Deus nada passa desapercebido. Porque Deus é justiça. E a justiça de Deus acontece na hora de Deus. E aí, José viu Deus mudar a história dele. Da mesma maneira que Jó viu Deus mudar a história dele. Da mesma maneira que tantos e tantos outros homens e mulheres, Daniel, Isaías, Jeremias, Deus mudando a história. Porque Deus é especialista em mudar a história. Mesmo quando muitas vezes a gente está passando pelo sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. Esses dias eu fui a um lugar, acho que eu estava ali na região de Apiaí, e ali eu vi num cinema uma placa dizendo assim, uma faixa dizendo assim: aceite Jesus, pare de sofrer. Meu irmão e minha irmã, você quer parar de sofrer? Você vai ter que parar de viver, porque não existe vida sem sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. A palavra do Senhor, não tem um verso na Bíblia que diz: olha, me aceite que você vai parar de sofrer. Não existe nada, não existe uma promessa. Das 5.891 promessas da Bíblia, do livro sagrado, não existe nenhuma que diz: ó, me aceite e pare de sofrer. Aqui diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo. Eu venci o mundo e a minha vitória é sua. Aqui diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É complicado isso. Existe um outro texto que diz: em tudo dai graças. É complicado isso. Mas Deus pede que a gente olhe pelos olhos da fé, porque a cruz na mente dos discípulos aqui era desgraça. 2000 anos se passaram e a gente vê que a cruz era graça. A cruz, há 2000 anos atrás, na cabeça dos discípulos, era fracasso. Hoje nós olhamos para a cruz e vemos o cruz como o maior de todas as vitórias. Sabe por quê? Porque algumas bênçãos muitas vezes vêm em embalagem que muitas vezes a gente não gosta. Por isso, quando estiveres sofrendo, não busque tão somente compreender, mas busque confiar
Porque na vida espiritual, o contrário de dúvida não é certeza. Mas na vida espiritual, o contrário de dúvida é confiança. E eu só posso confiar em quem eu conheço. Por isso, pastor Bulhão tinha uma frase que particularmente eu gostava muito. Conhecer Jesus é tudo, porque é tudo mesmo. Conhecer Jesus é tudo. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui para o finalmente. A palavra do Senhor, verso 37, diz que, voltando, achou eles de novo dormindo. Jesus ali orando, buscando, os discípulos dormindo. Pedro, Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nenhuma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. E ela é fraca mesmo. O ser humano é um poço de fragilidade. É por isso que a gente tem que se respeitar, não pode se julgar, porque onde você é fraco, eu sou forte, onde eu sou forte, você é fraco. A gente tem que se ajudar. O ser humano é um poço de fragilidade. Cada um vem de uma história, cada um nasceu num ninho, cada um traz genética de pai, de mãe, de família. É uma somatória de coisas. É por isso que a gente tem que ter paciência e resiliência com os outros, porque Deus tem paciência e resiliência conosco. E a gente tem que aprender a ter isso com os outros também. Como diz, né, aquele filósofo alemão, que agora não me lembro o nome dele, um nome complicado, um palavrão o nome do homem, mas ele sempre dizia: quem não perdoa destrói a ponte pela qual passaria o seu próprio perdão, porque se perdoar é divino, não perdoar é diabólico. Tenha paciência, exerça o perdão, tente entender as pessoas pela lente delas. Jesus fez isso conosco. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Vê que Jesus estava em guerra aqui, né? Em oração constante, para a oração mudar a situação. Se a oração não muda a situação, vai mudar o coração, a forma de enfrentar, e ele lutando aqui em oração. E no versículo 40, quando ele volta de uma oração, o texto termina dizendo: voltando, achou-os outra vez dormindo. Mas por que eles estavam dormindo? E aqui diz: porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Eu queria saber, entender aqui esse texto, essa expressão, os olhos estavam pesados. O livro desejado de todas as nações, que é o meu segundo livro de cabeceira. O primeiro é a Bíblia, o segundo livro meu de cabeceira é o Desejado de Todas as Nações. Um livro maravilhoso, que conta, né, os detalhes aqui da história. E lendo esse livro, a gente vê que os olhos pesados é uma expressão para dizer que os discípulos eles estavam deprimidos. E por isso eles estavam dormindo o tempo todo. Porque o primeiro ato de cura na vida de um depressivo, de uma pessoa depressiva, o que é? O primeiro ato de cura é o sono. É o sono, é dormir. Porque dormindo a pessoa lubrifica ali a mente. E aí começa a pensar com mais competência, pensar melhor. Então, os discípulos eles estavam ali dormindo. Não era tão somente por serem relapsos, mas é porque eles olhavam o Jesus que deu tanta vida a tantos mortos. E ele mesmo não conseguia, entre aspas, salvar a sua própria vida. Jesus fez os coxos andarem. Jesus fez os cegos enxergarem. Jesus perdoou a ladrões, a prostitutas, a pessoas de caráter vil. Essas pessoas tiveram a vida transformada, mas ele mesmo não conseguia, entre aspas, fazer pela vida dele. Então os discípulos eles estavam completamente deprimidos, achando que aquilo era um fracasso, quando na verdade
aquele era uma grande glória. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente ir para o melhor momento, onde o pastor Mandelli, Rubem Mandelli, vai ter a alegria de batizar a Helena. Deixa eu te dizer uma coisa antes. Um dia, o mistério da cruz vai explicar todos os outros mistérios. E a gente vai ver graça, onde hoje a gente não consegue enxergar graça. Porque Deus ama aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que vivem em injustiça. Jesus nota essas pessoas. Jesus, ele advoga por cada uma delas. Jesus advoga por você. Jesus não esqueceu do seu drama, da sua luta e da sua dor. Ele não se esqueceu de ti. Gosto muito daquela música. Não vou cantar, né? Porque se eu cantar você vai sair correndo. O pastor está doido, né? Cada um na sua, né? Mas eu não me esqueço quando estava numa cidade no litoral do Paraná chamada Matinhos. E ali uma família que estava passando por muito sofrimento. Uma viúva com pouca visão do mundo, com pouca instrução, passando dificuldade. Eu conheci essa mulher. Uma pessoa que trabalhava comigo, assim como o pastor Marcelo, que trabalha ali ao meu lado. Era uma jovem chamada Luana. Trabalhava comigo naquela cidade. Ele disse: pastor, eu queria que você fosse visitar uma família que passa uma necessidade tremenda. E eu me lembro que eu cheguei para visitar aquela família, e era ali mais ou menos pela hora do almoço. Eles estavam comendo ali uma melancia, e aí eu brinquei ali, falei: opa, hoje é o dia da melancia, quer dizer que o pessoal hoje está só na frutinha aí. Aí aquela senhora falou: é o que tem para hoje. Eu falei: vocês vão almoçar ainda? Não. Eu recebo um dinheirinho do governo ali, e eu compro os alimentos para casa, para os filhos, pago as continhas, e geralmente quando vai faltando 10 dias, uma semana para eu receber a próxima vez, o dinheiro acaba. E aí eu tenho que viver com o que me dão. E de vez em quando passa por aqui um rapaz que vende fruta. E quando as frutas já estão por perecer, ele deixa aqui em casa e a gente come. E aí eu olhei para aquilo e vi aquela tristeza naquele coração. Aquela senhora assim envergonhada pela situação que ela vivia. A filhinha, uma delas, filha dela, bateu a cabeça quando era pequena, ficou assim meio perturbadinho, a outra e o outro. Eu cheguei na casa dela, assim, casa suja. A menina, quando tem a dor de cabeça, ela pegava, sabe, fezes dos bichos e dela mesma esfregava na parede. Era um lugar assim, bem triste. Eu até quero pedir ao nosso amigo: coloca a primeira foto para nós, chefe. Eu estive visitando essa família. Essa é a família. A menininha de saia vermelha ali, camisa vermelha, ela que era meia, tinha um probleminha na cabeça, e quando dava ali as dores de cabeça, ela esfregava sujeira pela casa, tudo. E eu fui ali ver e ela falou: pô, pastor, vem aqui ver meu quarto. Fui lá ver o quarto dela, um colchãozinho no chão, tinha uma galinhazinha e um gato. Falei: são seus? Meus bichinhos. Dormia ela com a galinha, tudo embolado ali naquela casa, daquele jeito. E interessante que eu antes de sair, eu falei para a moça que trabalhava comigo, a obreira que trabalhava comigo, Luana, ajeita a vidinha delas aí, vamos levá-la para a conferência, elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam primeiro saber que elas são gente, para daí elas saberem que elas são amadas por Deus, para daí elas poderem entregar a vida a Jesus. Porque como que elas vão entregar a vida para Jesus se elas não sabem nem direito que são gente e que são amadas por Jesus? Me lembro que naquele momento eu fui no supermercado, fiz ali uma compra e levei a compra ali para aquela família. Foi assim um momento de muita alegria, eles ali recebendo o alimento. E falei assim para Luana: Luana, à noite eu passo para buscar vocês aqui, para ir para as conferências. Luana: pastor, elas têm vergonha, porque elas não têm roupa direito. Aí peguei, comi mais um dinheirinho ali, fui
nas docas, na Adra ali, arrumei mais uma roupinha, passei de novo no mercado, comprei shampoo, comprei creme, sabonete, querosene, enfim, comprei tudo ali. Falei, Luana, dá aquele banho nelas, deixa elas, e eu passo aqui para elas irem, tá bom? E aí a Luana preparou, deu um banho nelas, e à noite eu passei para buscar. Coloca a segunda foto para nós. E quando eu cheguei lá para buscar elas, e achei tão bonito aquilo, né? Olha como é que elas estavam. Você está vendo? Um alimento, dignidade, um banho bem tomado, né? E ali roupinha nova, roupinha dada, ali tudo bonitinho, se sentindo digno, se sentindo filho de Deus, né? Ser humano se sentindo ser humano. Ali tudo bonitinho. E ali elas foram. Chegamos ali na conferência na cidade de Matinhos, apresentei e elas foram muito bem recebidas. A igreja os acolheu de uma maneira assim muito especial. Os irmãos foram ali para a casa dele, viram ali como é que era a casa, pintaram a casa. Sabe, os irmãos abraçaram essa família. E nós estávamos ali naquela série de conferência. E após terminar aquela série de conferência, eu tive a alegria. Coloca a outra foto para nós, amigo. Eu tive essa alegria. Deus me deu essa alegria. E sabe o que eu descobri na vida dessa família? Quando a gente abraça na dor, a gente abraça no amor. Sabe o que eu descobri na vida dessa família? Quem abraça na vida, abraça no tanque. Me lembrei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: as pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dele. As pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dele. Quem abraça na dor, abraça no amor. Quem abraça na vida, abraça no tanque. Abraça no tanque. Nessa noite eu quero, de uma maneira especial, chamar aqui à frente o pastor Rubens Mandelli, o italiano. E vem o italiano aqui para frente. E não vem sozinho. Ele vem aqui com a nossa querida irmã Helena. A irmã Helena, eu já conheci ela na segunda-feira, né? Ansiedade, aquela alegria para batizar. Irmã Helena, tá ansiosa? Tá nervosa ou tá calma? Fica calma. O pastor Rubens nunca deixa mais do que 15 minutos embaixo d'água, viu? É menos do que isso, tá bom? Fique tranquila. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, irmã Helena. Parabéns pela sua decisão. A gente fica muito feliz porque a senhora aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. É como se Ele estivesse no céu falando agora assim: pela Helena valeu a pena. Pela Helena valeu a pena. Jesus olha para tudo que Ele passou. Ele passou por muita luta. Jesus nasceu num coxo, morreu numa cruz. A vida dele não foi fácil. Mas quando Ele olha para pessoas como você, tendo a atitude de entregar a vida através do batismo, é como se passasse um filme na mente e Ele dissesse assim: pela Helena valeu a pena. Parabéns, Helena. Que Deus abençoe. O pastor Rubens hoje vai batizar a senhora com muita alegria. Tá bom? Vamos lá. Se quiser tirar a sandália, fica melhor. Não, nós vamos te ajudar. Fica tranquilo. Se a senhora cair, nós caímos juntos aí. Isso, tem que levantar. Vai com calma, não tem pressa. Isso. Parabéns, irmã Helena. Glória a Deus, viu? Irmã Helena, mais uma vez, Deus abençoe a senhora. Nós vamos batizar a senhora agora para a honra e glória do Senhor. A alegria na terra
e alegria no céu, tá bom? Podem se entregar aí que o pastor está acostumado, é vapt-vupt, tá bom? Fique tranquila. Pastor Rubens, Deus abençoe. Eu sei que você está numa maratona grande. O ano todo a sua maratona é grande, mas esse mês é um mês especial da primavera, onde a gente tem uma ênfase bonita aí para o nascimento, né? E eu sei que hoje é a irmã Helena, amanhã vai ter mais gente, domingo mais, e até o final do ano você vai estar tendo a alegria de inaugurar o reino de Deus no coração das pessoas. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Ora a Deus para Deus tocar o teu coração. Ele vai tocar o interesse dele. Faça a sua parte, se esforce. Procura o homem de Deus. Procura o pastor Rubens e fala: pastor, eu quero nascer de novo. Se por acaso você já nasceu de novo, se afastou dos caminhos de Deus, procura do mesmo jeito e diz: pastor Rubens, eu quero voltar. E marque o seu dia. Hoje é o dia da irmã Helena e nós vamos batizá-la agora, tá bom? Senhor, obrigado pela vida da tua serva querida, amada, a irmã Helena, que toma a decisão mais bonita e assertiva de sua vida, a decisão de seguir e servir a Jesus como o Senhor de sua vida. Por isso, Pai, que neste momento, para a remissão de seus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, que o nome de Helena esteja sendo escrito no livro da vida, com letras de ouro que nunca mais se apaguem. E o pastor Rubens Mandelli, como ministro do santo e puro evangelho, com alegria em seu coração, ele a batiza em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Cadê a alegria do povo do Senhor? Amém? Irmã Helena, seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos ajudar aqui. Vamos lá. Isso. Fique tranquila. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Parabéns, irmã Helena, pela sua decisão bonita ao lado de Jesus. Isso. Vamos lá. Amém? É a luta. É uma luta. Glória a Deus, aleluia, né? Irmã Helena, seja bem-vinda. Louvado seja o Senhor, viu? Alegria. Italiano. Glória a Deus. Deus seja louvado, viu? Muito bem, eu quero, antes de fazer oração, chamar aqui o nosso cantor, ele vai louvar o Senhor, uma música especial que ele preparou para você. Mas eu quero te falar de maneira especial. Hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não espere mais. O mundo é um lugar muito incerto. A vida é muito incerta. A gente nunca sabe do dia do amanhã. Existe uma coisa que eu tenho dito para você durante toda a semana e vou dizer hoje de novo. Deus perdoa pecado e não desculpa. Pecado, os piores. Desculpa, nem as melhores. Se Jesus voltasse hoje, você teria entregue a Ele pecados ou desculpas? Por isso, tome a sua decisão. Entregue a sua vida ao Senhor. Venha para a casa paterna ou volte para a casa paterna.